Uma das características mais marcantes da internet é que ela deu voz para muita gente. Para pessoas com mentes brilhantes e com bons conteúdos, mas também para pessoas despreparadas, vazias e que falam as maiores bobagens. E dentre essa muita gente, há também os que se dizem cristãos e que aproveitaram essa oportunidade para divulgarem suas doutrinas. Muitos vídeos, aqui mesmo nessa plataforma, já me foi muito útil. Eu já fui edificado através de muitas mensagens, mas também já ouvi uma enorme quantidade de heresias e erros teológicos que certamente influenciaram muitas pessoas. Desde quando o Senhor Jesus edificou a sua igreja, ela tem enfrentado 3 desafios gigantescos: estar na presença de Deus, congregar como família e pregar o Evangelho. E isso é uma batalha diária e desproporcional, porque embora a internet nos ajude a levar o Evangelho a locais pouco acessíveis e de difícil acesso, ela também oferece entretenimentos que atrapalham de estarmos juntos, proporciona distração que nos tira da presença de Deus e levam até as pessoas vídeos carregados de falsas doutrinas que atrapalham a disseminação da palavra do Senhor, do verdadeiro Evangelho. Isso sem falar na disparidade numérica existente entre esses vídeos. O vídeo de hoje é um aviso para que você não seja enganado por esse tipo de conteúdo, que só tem o propósito de te confundir e te induzir ao erro. Quando eu fiz faculdade, uma das matérias que eu tive durante a graduação foi a lógica. Dentro dessa matéria, a gente aprende a definição de vários conceitos. E no contexto do tema desse vídeo de hoje, eu quero destacar 2 conceitos, que é o conceito de sofisma e o conceito de silogismo válido com premissa falsa. Sofisma é um argumento ou um raciocínio que tem por objetivo produzir a ilusão da verdade. Já o silogismo válido com premissa falsa é um argumento cuja estrutura lógica é perfeita, mas que parte de uma afirmação inicial incorreta. Imagina que você tem uma doutrina ou ideia que é lógica, que parte de bons argumentos, que faz sentido, que linka bem com outras ideias, mas que está firmada sobre uma coluna falsa ou que não pode ser comprovada. Assim, é a maioria do material teológico e de ensinos que você encontra na internet. Hoje, existe uma grande quantidade de doutrinas bíblicas que utilizam versículos bíblicos para validar o silogismo, mas a premissa é falsa, porque ela não se baseia na palavra de Deus, mas sim em Deus me mostrou, Deus me revelou. Usar a autopromoção e as virtudes bíblicas, amparadas em versículos bíblicos descontextualizados, não faz uma doutrina ser verdadeira. Cuidado com pessoas que se autoproclamam profetas, que dizem estar em um nível elevado de intimidade com Deus, que recebem dele visões e revelações com novas verdades e novas diretrizes. Falsos profetas que impõem novas regras, que proíbem alguns alimentos, que pregam haver uma nova classe de cristãos, gerando divisões e divergências na igreja. E aqui eu falo igreja, o corpo de Cristo. Cuidado com palavras como nova revelação, batismo com fogo, chaves, segredos, códigos, ativação, patentes espirituais, DNA divino. Tudo que é necessário saber já foi revelado na palavra. A Bíblia não é como um mapa do tesouro, ela não é um livro de enigmas. É certo que se faz necessário uma exegese para interpretar corretamente a mensagem, mas isso se dá através de uma leitura contextualizada, debaixo da orientação do Espírito Santo, o verdadeiro intérprete da palavra de Deus. Existe hoje uma corrente que supervaloriza o ministério dos anjos e minimiza o ministério da igreja. A Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que os anjos são espíritos ministradores, claro, mas também afirma em Gálatas 1:8 que ainda que um anjo vindo do céu pregue qualquer doutrina que vá além da palavra que temos aprendido, que seja anátema. Isso significa que todo o ensino que nós ouvimos precisa ser confrontado com a palavra de Deus. Mas o que acontece é que muitas dessas pessoas, se não todas, que recebem essas doutrinas, colocam elas como verdade, como coluna de fé, e acabam interpretando a palavra de Deus baseadas nessas doutrinas, quando deveria ser o contrário. Não é a palavra de Deus que tem que ser submetido
ao crivo dessas doutrinas. São essas doutrinas que precisam ser submetidas ao crivo da palavra de Deus, bem como todas as informações que nós recebemos. Elas precisam ser analisadas à luz da palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é suficiente, não precisa de adendos, ela é pura, não se mistura com outras doutrinas, não necessita de opiniões humanas, nem angelicais. A palavra de Deus é santificadora. Outra característica das doutrinas heréticas e teologicamente deturpadas é a inversão de princípios e valores. Doutrinas que colocam o fruto acima do espírito, a criatura acima do Criador, o efeito acima da causa. De tudo isso surge uma coisa perigosíssima, que é o principal produto dessas doutrinas, a idolatria. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida é objeto da idolatria. Ela é a troca da verdade de Deus pela mentira dos homens, conforme Paulo escreveu no capítulo 1 da carta aos Romanos. A idolatria surge nessas doutrinas porque as pessoas ficam deslumbradas por essas novas verdades, por essas novas revelações. As experiências que elas supostamente têm acabam ocupando o lugar do Criador. Existem pessoas fazendo propósitos para verem anjos ou para terem pó de ouro nas mãos como confirmação de recebimento de uma nova unção. As figuras espirituais e a materialização de elementos tornam-se muito mais atrativos do que a própria presença de Deus. E nesse pacote de ofensas ao Senhor surge a arrogância. Pessoas arrogantes e soberbas veem a si mesmo como detentoras de uma verdade que só eles têm. Impõem aos outros regras e métodos para alcançarem a iluminação, mas se mostram estando eles em um nível que você jamais vai alcançar, mesmo que eles incentivem você a buscá-lo. E não bastasse isso, eles ainda invocam juízo caso você resista ou discorde da doutrina que eles pregam. O medo é um poderoso instrumento de dominação. Depois de tudo isso, você pode perguntar, então como ficar livre dessas doutrinas? Como não cair nesse engano? Bom, além das considerações que eu fiz nesse vídeo, eu quero te contar uma história que eu vi há muito tempo atrás, uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos. Havia um sul-coreano que ele era especialista em identificar notas falsas. Quando o FBI fazia apreensões de grande quantidade de cédulas, ele era chamado para identificar. Isso provavelmente deveria ser aí anos 80, a tecnologia de identificação não era muito perfeita, e ele tinha essa habilidade muito específica de sentir a textura das notas e então saber identificar se ela era falsa ou verdadeira. Um dia, uma jornalista perguntou para ele quanto tempo ele investia estudando e pesquisando sobre as notas falsas para que pudesse identificar se ela era falsa ou verdadeira. E ele então respondeu, as notas falsas, nem um minuto, mas da verdadeira, eu fico com ela o dia inteiro. Eu acordo com ela nas mãos, eu almoço com ela, eu janto com elas, eu passo o dia inteiro com essas notas nas mãos. De maneira que quando eu toco numa nota que não é verdadeira, eu já sei identificar na hora. E é assim que a gente deve fazer com a palavra de Deus. Quando a gente tem contato diário com a palavra de Deus, se alimenta da palavra, dorme com a palavra, acorda com a palavra, faz tudo com a palavra de Deus, investe tempo estudando, pesquisando na verdadeira palavra de Deus, no verdadeiro evangelho, nos princípios, nos valores que nós temos. Cada vez que a gente escutar uma doutrina falsa, a gente vai saber identificar de imediato. E se ainda assim, quando você ouvir uma doutrina, qualquer palavra, e você tiver dúvida se ela é verdadeira ou não, fuja. Paulo recomendava, fuja de toda a aparência do mal. Lembre-se que uma doutrina falsa, ela só engana porque ela é muito parecida com a verdadeira. Se fosse muito distinta, ela não te enganaria. Mas ela tem esse poder de te enganar, porque ela se confunde com a doutrina verdadeira. Então, se te parece falsa, se te parece diferente, se parece que não está na palavra e você não consegue encontrar base bíblica para aquilo, fuja. Essa é a minha dica para você permanecer na verdade e longe dos enganos e das heresias. E que Deus nos ajude.